feliz para já estar vendo vários colegas aqui presentes, colegas do escritório, o doutor Ives Lima, muito obrigada pela sua presença, né? A Luciana, né? Muito bom ver vocês aqui. Bom, a palestra hoje que nós teremos é com o doutor Pablo Marano. Doutor Pablo, né? Ele é coordenador acadêmico do Departamento de Direito da CADP, é sócio do Marano Advogados Associados, é mestrando em Direito Civil pela PUC do Rio de Janeiro, com várias especializações em Direito Civil, Constitucional pela UERJ, também em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV, e também especialista em Mediação Empresarial pelo CBMA. O tema é reflexos sobre práticas reiteradas nos contratos de locação urbana. Então, é com muita alegria que estamos aqui recebendo o doutor Pablo, que já tivemos a satisfação de recebê-lo na nossa sede, né, no ano retrasado, e tenho certeza que, em breve, ele também estará lá conosco, na BAME, ou num curso que nós vamos estar fazendo presencialmente, ou em outra palestra. Tenho certeza que podemos contar sempre com o doutor Pablo. Então, não vou mais me alongar, já passo a palavra para o doutor Pablo Amarano. Boa noite, Fátima. Boa noite, presidente Sidney. Vocês me ouvem bem? Sim, está ótimo. Olha, é uma pena ter que fazer virtualmente, porque eu fui muito bem acolhido na casa da ABAME, na primeira vez que tive o prazer de estar presente, ajudando, trazendo ideias, debates. Foi muito gostoso. Guardo ótimas recordações. O mundo virtual faz as coisas ficarem um pouco mais frias, um pouco mais distantes, mas a minha proposta aqui hoje é, quem sabe, apesar da distância física, conseguir trazer debates que nos aproximem, uma troca de ideias interessante que possa nos trazer proximidade. Então, muito obrigado à ABAME, ao presidente Sidney, Fátima, você é sempre uma querida, um ser humano espetacular. E obrigado também a todos os demais que estão presentes, alguns amigos, colegas e todos os demais que vão me dar atenção hoje para a gente trocar ideias aqui. Fátima, só não sei se já a Caroline já consegue. Já consegue, já está tudo prontinho. Então, ela tá. Pode iniciar? Pode sim. Caroline, por favor. Então, bom, pessoal, trouxe aqui para a gente debater hoje o tema de reflexões sobre práticas reiteradas nos contratos de locação urbana. E, basicamente, assim, diversamente do que eu costumo fazer quando vou fazer uma exposição em que a gente debate algum instituto jurídico, alguma situação jurídica específica, hoje a minha proposta é fazer algumas provocações para que juntos, nós profissionais que direta ou indiretamente lidamos com contratações de locações urbanas, que a gente possa, quem sabe, juntar as nossas cabeças e nossas mentes e refletir sobre algumas práticas que, no curso reiterado do mercado, acabam gerando no profissional, em especial no advogado, nos corretores, nas imobiliárias, administradores de imóveis, a cristalização de algumas condutas e práticas que talvez mereçam maior reflexão. Então, a inspiração para trazer esse tema à tona, ela me veio à mente e debatendo com a Fátima, a gente concluiu que seria um tema interessante, duas situações muito peculiares, uma de caráter geral e outra específica. De caráter geral, a polêmica que está hoje nos tribunais, mas também nas mesas de negociação, escritórios de advocacia, sobre o índice de atualização monetária, eleito nos contratos de locação. A famosa polêmica IGPM versus IPCA. Essa talvez tenha sido meu primeiro combustível para trazer um tema
específico para tratar. Mas aí eu vivenciei agora, ainda estou vivenciando, sou inquilino, né, moro em imóvel locado e passei agora, recentemente, né, iniciou-se há um mês atrás, um pedido de devolução pelo locador do imóvel que eu residia já há muitos anos, e, em consequência, o início da busca por outro imóvel até a conclusão de um contrato novo de locação, para onde eu me mudei. Pois bem, o caso é que eu me deparei exatamente com as práticas reiteradas do mercado, em alguns casos, e isso, obviamente, me serviu como um combustível definitivo para tratar de um tema mais abrangente. Ao invés de eu tratar somente da atualização monetária, que eu acho que é um tema até que já está bem trabalhado na doutrina, eu pensei em tentar um caráter um pouco mais abrangente para a gente conversar aqui nessa data de hoje. Então, vou pedir para a Caroline passar para o próximo slide, para o nosso primeiro slide. Eu vou começar aqui trazendo um conceito, obviamente eu não vou cansá-los com algumas peculiaridades e ramos específicos da economia dos contratos, mas eu queria trabalhar com algumas premissas iniciais, já que nós estamos falando aqui, né, de reflexões sobre os contratos de locação urbana. Eu queria fazer algumas premissas com vocês como ponto de partida sobre contratos em geral. Tá? A primeira delas é explicar que eu, por exemplo, eu sou especialista, advogo, milito na área de consultoria em contratos. Só que eu costumo falar que eu não sou um advogado contratualista. Eu sou um estruturador de negócios. Só que se a gente usar essa palavra, no Brasil, é uma palavra que pode soar até como uma coisa estranha. Mas por que eu digo que eu não me limito a ser um contratualista e sim um estruturador de negócios? Porque a atividade contratual ela começa muito antes do instrumento de contrato. A atividade contratual, ela engloba o instrumento contratual, mas ela se inicia numa fase anterior. E é muito comum, e eu trago uma reflexão sobre esse aspecto, de que o advogado ele é um redator de contratos, até porque se virarmos ou se aceitarmos o papel de redator de contratos, acho que no futuro muito próximo a máquina vai fazer o nosso papel com alguma facilidade. Tá? Então, a atividade contratual, a gente pode separar ela em 4 etapas. A fase pré-contratual, que é uma etapa de tratativas, de negociação, de construção da operação econômica. A fase de conclusão do contrato, que é quando efetivamente vamos elaborar e assinar o contrato. A fase de execução do contrato, que é a etapa de cumprimento das obrigações, entrega das prestações. E a fase pós-contratual, que também tem deveres pós-contratuais das partes. Ok? Por que eu estou tratando disso, né? Dessas etapas contratuais? Porque o ponto que eu quero fazer, as provocações que eu os convido para hoje, ela se aloca principalmente na etapa pré-contratual, ou seja, da estruturação do negócio jurídico, a estruturação, negociação do programa contratual que ainda vai vir, que ainda vai nascer. Né? E é curioso que, às vezes, no mercado imobiliário, especificamente das locações, às vezes você visita um imóvel, por exemplo, e pouco se fala além de preço. É pouco comum que o locatário ou o próprio corretor que apresenta o imóvel já inicie um debate, por exemplo, sobre benfeitorias, sobre outros elementos negociais que vão estar dentro do contrato. Tá? Pois bem, então, o primeiro convite à reflexão é entender, compreender que
que a atividade contratual ela não se limita e se exaure somente na redação de um contrato. A atividade contratual é mais ampla e se inicia bem antes disso. Diria até que a fase mais importante é a pré-contratual. E aí eu quero trazer para vocês um elemento que é muito utilizado na chamada análise econômica do direito, análise econômica dos contratos. Não vou mergulhar no tema, mas eu queria trabalhar só com um assunto, que se chama custo de transação. De uma forma muito superficial e genérica, o custo de transação vai significar todas as despesas, custos, energia que serão empenhadas na negociação e conclusão de um contrato, assim como na etapa de execução, ou seja, o monitoramento do cumprimento das obrigações. Então, por exemplo, uma administradora do imóvel que, por exemplo, faça a gestão desse contrato é um custo de transação. O corretor que vem mostrar o imóvel é um custo de transação. A negociação de uma garantia locatícia é um custo de transação. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Parece-me, essa é a provocação principal, é o centro da exposição que eu quero fazer, que quanto mais eu elevo o custo de transação, menor será o ganho das partes contratantes. Quanto mais eu encarecer o custo de transação, menor vai ser o aluguel pago, ou seja, menor é o proveito do locador, porque o locador não beneficia o locador um condomínio alto, um IPTU alto, uma taxa de administração alta, um custo de transação alto, porque no fim do dia isso achata o valor do aluguel do imóvel. Então, quanto maior o custo de transação, menor o aluguel que eu pago, ou seja, menor é o proveito do locador. E, em contrapartida, não significa que o locatário está pagando menos, muito pelo contrário. Ele está pagando mais quando eu elevo o custo de transação, só que esse pagamento a maior não se reverte em benefício da principal parte interessada nesse contrato, que é o locador. E vou além. Quando eu elevo o custo de transação, até mesmo os intermediários, corretores, administradoras imobiliárias, elas também se sacrificam, porque, obviamente, a comissão delas acaba achatada. Então, o primeiro ponto, assim, como premissa para entendermos, é a etapa, a atividade contratual se inicia na fase pré-contratual, e é aqui que a gente vai trazer os debates de hoje, e a gente vou fazer provocações para a gente debater esses custos de transação e uma ponderação, uma avaliação sobre algumas práticas do mercado que são reiteradas e que, eventualmente, merecedoras de uma maior reflexão. Tá? Caroline, se puder passar. Pode passar, Caroline. Passou. Então, vamos lá. Outro ponto ainda, quase como uma premissa, eu queria falar também sobre padronização de contratos. Isso não se restringe, não é uma questão que está adstrita somente aos contratos de locação. É claro que hoje o fluxo de negócios jurídicos ele é muito mais intenso, o fluxo de contratações, do que em tempos pretéritos. E isso acarretou a muitas empresas, muitos players do mercado, agentes do mercado, a customizar e padronizar minutas de contratos. A padronização ela tem o que eu chamo de duas faces da moeda. Ela pode ser a mocinha ou pode ser a vilã. Por quê? Porque ela, a um passo que, parcialmente, ela traz algum benefício, no mesmo sentido, ela pode trazer um grande problema na negociação até a conclusão do contrato. Por quê? Qual é o lado bom da padronização? De um lado, eu reduzo o custo de transação porque elementos contratuais, eu não vou chamar de inflexíveis, mas de menos razoavelmente negociados,
assim, é mais improvável que sejam negociados, não há menor problema em eu ter uma minuta padronizada, isso vai me economizar tempo, né? Economiza, reduz de fato o custo de transação. Então, para esses elementos, eu ter a padronização eu acho saudável, não vejo como algo ruim. No entanto, essa mesma padronização, se inflexível, se não for criticamente refletida, aí sim ela pode gerar o aumento do custo de transação ou até mesmo ela pode gerar ruptura das tratativas. Por quê? Se o locatário, por exemplo, até porque as minutas de contratos, em 99% dos casos, elas são elaboradas pelos locadores ou pelos seus intermediários, seus representantes, o que acontece é que um locatário pode falar, olha, então, se é essa e se ela não é negociável, se você não vai flexibilizar, eu não vou contratar, né? Então, o que eu sugiro é a padronização, que eu chamo de padronização mitigada. O que significa? É preciso que aquele que esteja fazendo a ponte entre locador ou locatário, ou se você está representando diretamente o locador, que se entenda as partes do contrato, os elementos contratuais que não são negociáveis, porque eles gozam ali de uma estrutura que não contém elementos negociais. E, de outro lado, os elementos são customizáveis, geralmente elementos que produzem alguma repercussão econômico-financeira no contrato. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então, mas para me apegar ali ao primeiro exemplo que eu dei já na fala de introdução, quando você tem, por exemplo, uma cláusula de atualização monetária, você tem ali um elemento que produz repercussão econômico-financeira no contrato. Então, esse é um elemento que deve ser negocial. Então, é preciso que, dentro do seu contrato padronizado, tenha-se em mente esta possibilidade, o que eu posso, o que eu não posso negociar. De maneira que, trabalhando dessa maneira, com essa padronização mitigada, os interesses específicos das partes para aquela contratação sejam prestigiados. É o caminho para um acordo. Porque, vejam, eu vou trazer para vocês algumas reflexões, que a gente vai notar que, em muitos casos, flexibilizar o padrão significa atender melhor ao interesse das partes que querem contratar. Elas desejam contratar, elas só precisam chegar a um acordo sobre os elementos dessa contratação. Então, podemos ir adiante, Caroline? E eu vou trazer, então, alguns pontos de provocação. Eu prometo para vocês que vai ser uma exposição curta, mas eu vou trazer algumas provocações aqui para a gente. Eu separei alguns temas básicos. O primeiro é como paradigma, que eu acho que é um ótimo gancho, é a história do índice de atualização monetária. Pois bem, quase sempre, isso também não está restrito ao mercado imobiliário, quase sempre as partes costumam adotar, quando credores do direito de crédito em pecúnia, o IGPM como índice de atualização monetária. Só que pouco se refletiu desde a estabilização da moeda brasileira, razoável estabilização no plano real, poucas pessoas pararam para se ocupar do índice eleito. Só a título exemplificativo, no meu escritório é proibido preencher índice. No máximo, a gente pode até sugerir para o cliente, mas a gente grifa e comenta. Analisar o índice, eventualmente, quando é um cliente não profissional, a gente demonstra como estão os índices, qual o índice que é mais utilizado no mercado, mas a decisão é do cliente, porque esse é um elemento econômico financeiro. Só que a prática reiterada fez com que as partes negligenciassem um elemento contratual que, ao fim e ao cabo, altera o preço, que é um elemento essencial do contrato. Então, notem, o descaso com a prática reiterada fez com que as partes não refletissem criticamente sobre o elemento
que vai modificar um elemento essencial, que é o preço, que integra um elemento essencial, que é o preço. Qual é a função da atualização monetária? A grosso modo, conservar o poder de compra, conservar a atualização da moeda, trazer a valor presente nos contratos de duração um preço que foi pactuado no passado. Não tinham maiores controvérsias enquanto IGPM e IPCA, que costumam ser os índices adotados nos contratos de locação, quando eles mais ou menos caminhavam juntos. O IGPM costumava ficar um pouco maior, mas num cenário de estabilidade razoável, porque no Brasil estabilidade econômica é uma contradição, mas quando estavam razoáveis, poucas pessoas se preocupavam. As pessoas assinavam um contrato e tratavam o elemento índice de atualização monetária como um mero obstáculo a ser superado rapidamente, uma rápida leitura, e tanto faz o que foi colocado no mercado. Aí, se você trabalha com o locador, você pensa, não, mas espera aí, eu botava o IGPM porque eu sabia que, ainda que não fosse adequado para o contrato de locação, ele beneficiava meu cliente. Qual é o benefício que os locadores estão tendo agora? Qual é a segurança jurídica que está sendo oferecida? Quando a própria FGV vem a público em palestras e está falando que o IGPM não era para contrato de locação. E qual foi o que se desencadeou? Uma série de ações e renegociações de contratos para modificação do índice, porque o que aconteceu com os valores de aluguéis, com a aplicação do IGPM agora nesse ano de 2021, é que ele não reflete o poder, a atualização do poder de compra da moeda, ele vai muito além. E várias decisões judiciais estão sendo proferidas, estão sendo deferidos pleitos de locatários para alterar o índice. Então, você não beneficiou o seu cliente se você trouxe um índice refletidamente. Agora, se for uma escolha consciente, orientada do cliente, locador, ok, mas esse é um ponto que nos traz a uma reflexão. A prática reiterada, ela não pode ser acrítica. Você pode manter uma prática, mas ela não pode ser crítica, ela não pode ser automatizada a ponto que você não dá mais importância a um elemento econômico financeiro do contrato. Então, essa é a primeira provocação que eu faço a vocês. Acho que agora ficou muito evidente nesse ano de 2021, com essa questão do IGPM, o cuidado que deveria ter sido dado a esse tipo de elemento contratual. Tá? Indo avante, Caroline, pode ir para o próximo. Eu queria tratar de outro. Este aqui, então, é cláusula pétrea nos contratos de locação. Porque existe a dualidade no mercado, que é a norma prevista na Lei 8245 das locações urbanas, que é uma lei que entra num meio termo, com benfeitorias necessárias e úteis de um lado, indenizáveis, as voluptuárias não indenizáveis. Só que a prática do mercado reiterada sempre foi: não te indenizo por nenhuma benfeitoria. E muitas vezes eu não posso nem fazer benfeitoria sem autorização. E se eu fizer, incorpora o imóvel. Pois bem, o problema, primeiro, assim, eu como locatário, eu nunca aceito. Não, alguma benfeitoria aqui é necessária, eu não vou pagar, não. Aí entra na questão negocial. Muitas vezes o locador fala, então não tem negócio, então não tem negócio. Olha, rompendo, olha, aumentou o custo de transação e chegou, aqui nem aumentou, chegou a ruptura no negócio. E muitas vezes o intermediário não pergunta ao locador, esse é que é o ponto que eu quero chegar. Porque há de se perguntar às partes, indagar, essa é a função de advogados, de corretores, de administradores de imóveis, há que se indagar aos nossos clientes. Olha, mas, seu locatário, o que você quer fazer no imóvel? Porque, vejam só, existem diversas formas de você estruturar elementos econômicos financeiros do contrato. Exemplo, o locatário benfeitor.
O locatário que aluga um imóvel e ele diz assim, eu quero melhorar, eu gostei do imóvel, eu quero melhorar, eu quero investir aqui. Eu vou contratar um arquiteto para fazer um projeto para incrementar esse imóvel. Tudo voluptuário. Eu aluguei uma cobertura, eu quero colocar uma piscina aqui. Ah, não pode. Não é indenizável, mas espera aí, pergunta ao locador. Ah, mas o locador falou para mim que ele não quer gastar dinheiro. Mas, de repente, vamos, então, criar uma estabilidade nesse contrato. Que tal um contrato de mais longa duração? Porque eu não coloquei aqui na apresentação, que é outro mito, o prazo do contrato. Ah, mas porque aí o mercado imobiliário sofre a volatilidade, se você faz um contrato muito longo, o locador fica sujeito, o locatário também fica sujeito a essa volatilidade, que pode subir para mais ou para menos. Então, poderia trabalhar, de repente, com um prazo mais longo para fazer benfeitorias no imóvel que não vão ser indenizadas, mas eu ganhei o benefício de estar mais tempo no imóvel. Ou, eventualmente, o locador pode se interessar, mas espera aí, que projeto é esse? Fazer. Porque, muitas vezes, o que acontece é o intermediário ou mesmo o locador, ele vê no interesse do locatário uma vantagem para um enriquecimento do imóvel sem contrapartida do locador. Naquele estilo, já que você vai entrar e vai fazer mesmo, então não vou negociar nada não, vou dizer que não é incorporado e depois eu aviso para o meu cliente que eu ainda consegui que você vai valorizar o imóvel. Mas isso muitas vezes aumenta o custo de transação, mais uma vez. Porque entenda uma coisa, no mercado de contratos de locação imobiliária urbana, eu quando boto o meu imóvel à venda para alugar, eu já começo a gastar no dia 1 que meu imóvel está vazio, porque IPTU e condomínio estão por minha conta. A cada locatário que desiste de fechar um contrato, é mais uma visita que vai ter que ser feita no imóvel, é mais tempo, tem que se mensurar tempo em real, em dinheiro. Quando a cada minuto do nosso dia custa dinheiro. Então, a cada visita que se faz, está se gastando dinheiro, está se gastando de Uber, está se gastando com intermediário, está se perdendo oportunidades, condomínio, etc. Tal. Então, vejo, a questão da benfeitoria é muito clara, porque tanto nas minhas empresas, eu tenho um escritório, participo de um centro de estudos, fiz benfeitorias nos imóveis locados, benfeitorias que muito valorizaram o imóvel. E é necessário que esse locador participe dessa ideia, ainda que seja para dizer não. Mas ele tem que ser participado. O problema é que a prática, e eu já vi muito isso acontecer, assessorando meus clientes, mas acontece demais. Você questiona a cláusula de benfeitoria, esta cláusula é padrão. Não, mas é padrão porque você não sabe nem qual é a benfeitoria que eu quero fazer. Entendem? Então, esse é o ponto também, uma segunda provocação para trazer para vocês sobre benfeitorias. Aí a gente pode ir adiante para o nosso próximo ponto, que é de menor importância, mas são os contratos que eu chamo de seu barriga e seu madruga. Mesmo os mais jovens, acredito que certamente, pelo menos, já têm conhecimento daquele seriado mexicano Chaves, em que seu barriga ia, quase em todos os episódios, à casa de seu madruga cobrar o aluguel com a famosa e icônica frase, vim buscar o aluguel. Eu acho curioso que ainda haja contratos no modelo seu barriga, seu madruga. Nós estamos numa geração que nós estamos fazendo uma teletransmissão de uma palestra via Zoom. Ninguém mais vai à casa de ninguém pagar dívida. Crédito não se paga mais. Hoje, a grande questão que a gente coloca em relação ao local do pagamento é a tutela jurídica que vai ser conferida ao local do pagamento eletrônico. Eu estou pagando no domicílio do credor ou do devedor, a dívida é querável ou ela é portável? Essa é a discussão. E eu continuo enxergando no meu dia a dia, dentro do meu escritório, chegam vários contratos, o mercado de locação urbana é clássico nisso, com a seguinte cláusula, que eu tenho que pagar no domicílio do locador e, às vezes, ainda coloco assim, tem essa,
ou no locador, ou pagar na imobiliária ou na administradora, como se alguém ainda fosse com um saquinho de dinheiro ou cheque. Se alguém é apegado a essa forma de pagamento, é uma peculiaridade, mas não é a forma como hoje as pessoas se comportam. Elas pagam as coisas eletronicamente, por boleto bancário, pelo aplicativo do celular, ou elas vão lá e elas vão fazer transferência eletrônica de valores. Assim se comportam hoje o mercado. E o mercado parece que de locação urbana está ficando para trás nesse sentido. E ainda tem uma outra cláusula, que fala assim, ou em outro lugar indicado pelo locador. Esta eu jamais aceito. Porque outro lugar indicado pelo locador significa que se um dia eu entrar em litígio com o locador fala para eu pagar num local dentro do município, mas num lugar inacessível para mim. Claro, aí a gente vai entrar na questão de fé objetiva, etc. e tal, mas por que isso? Por que esse anacronismo em relação ao hoje à prática do mercado? Então, por que não tratar exatamente como faremos? Eu sempre costumo questionar, quando eu recebo minuta, coisa que eu assim, como é que você quer receber o dinheiro? É na sua conta ou é por boleto? Ah, é na minha conta. Então, transferência eletrônica, não precisa colocar isso. Aí, uma outra coisa, boleto bancário. Se você está pelo locador, deveria refletir que boleto bancário tem custo. Eu sempre falo, mas é R$6. Dinheiro não aceita desaforo. Se você está rasgando R$6, você está desaforando o dinheiro. Aí é que se pensar. Quando eu envio o boleto bancário, significa que eu, locador, estou indo ao domicílio eletrônico do locatário. Por consequência, se eu não envio o boleto bancário, o locatário pode me colocar em mora, chamada mora do credor. Então, a primeira coisa que eu refletiria é, até mesmo o boleto bancário, qual é a vantagem efetiva dele? Se ele me gera custo e se ele gera para o locador o ônus de remeter a cobrança. Não seria mais fácil que ele transferisse na conta, depositasse na conta? Mas o boleto leva protesto automaticamente pelo banco. O contrato você também pode levar protesto, é o título executivo extrajudicial, você vai lá e protesta ele. Mas ali eu já cobro o condomínio, cobro tudo junto. Ok, se para o locador faz sentido, se para a mecânica do intermediário, do administrador faz sentido, não há problema. Mas mais uma vez, padronizar ok, mas tem que ser refletido criticamente, tem que ser negociado. Eventualmente, você pode ter até uma dificuldade logística, se é o próprio locador quem vai fazer essa emissão, de repente ele não está acostumado a emitir boleto bancário. Então, uma vez mais, você vai ter aumento do custo de transação, você vai ter uma problemática de domicílio do pagamento, local do pagamento, e também para a configuração da mora, sempre que, ainda que eletronicamente, o credor vai ao devedor. Tá? Então, mais um item aqui para a gente tentar refletir, são provocações, tá? Para quem chegou depois, eu estou fazendo aqui, não estou trazendo verdades, eu estou trazendo provocações para pensarmos aqui juntos hoje, e essa eu acho que é mais uma prática reiterada do mercado que deveria ser repensada, principalmente essa questão de ir pagar no local tal, porque hoje não é o que acontece. Podemos ir adiante no item que eu mais gosto de tratar, que é o sistema de garantias no mercado de locações urbanas. Eu queria começar trazendo uma reflexão de todos nós. Qual é a razão de eu exigir uma garantia? Eu desejo proteger um crédito de uma determinada das partes contratantes. Primeira coisa que eu quero refletir é que é muito comum as pessoas tratarem, muitas vezes eu pergunto assim, mas por que você está tão preocupado com a garantia locatícia? É um imóvel, o imóvel vale R$1 milhão. Não, você está protegendo um direito de crédito locatício. Mas se ele danificar, você tem um direito de vistoriar o imóvel. Difícil ele danificar de um dia para o outro. Mas a primeira reflexão é essa, é entender, vamos lá, se você paga 4 mil de aluguel, 4 mil de aluguel, que é um valor alto, 4 mil de aluguel,
e você tiver uma inadimplência de 10 meses, são R$40 mil. Eu acabei de dizer, dinheiro não aceita desaforo. Não estou dizendo que não é para você perseguir o seu crédito, mas não compra nenhum carro popular. Então, eu só quero mostrar a primeira coisa, é que eu tenho para mim que o sistema aplicado pelo mercado imobiliário de locações atribui uma excessiva, demasiada, exagerada importância à garantia em detrimento da análise do locatário, que é o devedor principal da obrigação. Esse é o ponto que nós já vamos chegar. Tá? Mas antes disso, fiança, calção, seguro. Está faltando uma garantia locatícia típica prevista na legislação. É a mais negligenciada de todas. Aqui o slide já está dando aqui o famoso spoiler, ele já está antecipando, mas todo mundo esquece. Quando eu chego em sala de aula e pergunto quais são as modalidades de garantia locatícias típicas, todo mundo esquece da cessão fiduciária. E vejam, aqui é bem interessante falar na ABAME, porque a ABAME é muito plural. A ABAME tem diversas gerações. Então, estou vendo aqui, para aqueles que estão com câmeras abertas, tem pessoas de gerações mais experientes e gerações muito mais jovens. As gerações que hoje estão com 30 anos de idade para baixo, elas estão sofrendo uma educação chamada educação financeira. E educação financeira hoje modificou o tratamento do patrimônio, da construção do patrimônio. O jovem hoje não constrói patrimônio imobiliário. O patrimônio do jovem migrou dos bens imóveis para o mercado de capitais. Então, está sendo muito negligenciada a garantia mais interessante que existe, que é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Aí você vê, eu dou uma calção que fica sendo atualizada pela poupança, fico 5 anos lá. A garantia dele se achatou do locador. Por que ela se achatou? Porque a poupança não acompanha a inflação. Se ele tivesse num fundo, cedesse uma cota de um fundo DI, de repente ele tinha uma garantia mais robusta. Então, mais uma vez, quando eu supervalorizo a necessidade de determinada garantia, quando eu negligencio garantias, eu estou aumentando o custo de transação. E esse é o ponto que gera a maior quantidade de rupturas de negócios imobiliários no Brasil. Garantia. E também é o que mais aumenta o custo. Então, nós temos que parar, antes de tudo, para pensar no patrimônio dessas gerações que hoje são as economicamente laborais. Essas gerações que estão hoje no mercado de trabalho ativo, que estão ocupando, são os CEOs de empresas, CFOs, os diretores, gerentes, altos cargos, celebram contratos importantes. Essas pessoas não estão adquirindo patrimônio imobiliário, amealhando patrimônio imobiliário. O que gera... E também a questão da possibilidade de penhora do bem de família do fiador tornou a fiança somente heróis e mães, porque pai geralmente diz não, só coração de mãe mesmo, está vindo aí o Dia das Mães, só coração de mãe para ser fiador. Fora isso, é muito difícil. Eu, particularmente, tenho nem coragem de pedir, porque eu tenho medo do constrangimento, porque pedir fiança hoje é um tremendo de um constrangimento. E um último ponto, a absoluta negligência com o próprio locatário. Né? Nós vivemos hoje muitas situações, sempre existiu, né? Que a gente chama de filho rico, pai pobre. Aí eu não tenho pai e mãe para ser fiador. E eu tenho capital e vou ser locatário, eu vou ser inquilino. É impressionante como o mercado tem sido negligente com a análise do locatário. Existem locações urbanas sendo concluídas sem se pedir um comprovante de renda do locatário. A única preocupação é o sistema de garantias. Aí eu volto à primeira pergunta. Que crédito que eu estou protegendo? Para que serve uma garantia?
por que não se está olhando para o devedor principal da prestação, que é o locatário? Vamos olhar o histórico desse locatário. Muitas vezes eu pergunto pelos meus clientes, aceita a declaração de outros locadores? Não tem interesse. Como não tem interesse? A primeira coisa que você tem que olhar é o histórico de adimplência desse cara em relação à moradia dele. Onde esse cara morou antes? Quanto tempo ele morou de aluguel? Ele pagava em dia? Não há esse interesse. Eu canso de oferecer em nome de cliente isso. Ele aceita a declaração comprovante do histórico dele, o rating dele, que você mesmo pode avaliar. Até o próprio locador é cara crachá. Que dia vencia o aluguel? Deixa eu ver se o contrato de aluguel vencia dia 5. Bom, quanto tempo você ficou locado no imóvel? Tanto tempo. Daqui para trás, você tem que me apresentar todos os comprovantes de pagamento do dia 5. Olha, se esse cara está 10 anos morando em locação, e nunca atrasou um aluguel, e tem uma renda compatível, e tem um patrimônio, ele tem poupança no sentido genérico, não dinheiro travado numa conta de caderneta de poupança, mas ele tem participação em fundos de investimento, ele tem seguros. Opa, peraí, esse cara é um bom inquilino, a chance de eu precisar de uma garantia, executar uma garantia é menor. Mas o mercado está negligenciando o locatário, que é, volto a dizer, o devedor principal da prestação. Ainda que tenha um fiador renunciando o benefício de ordem, né, vira praticamente uma solidariedade, mas não se pode negligenciar o devedor principal da prestação. Mas não se faz análise de crédito. Agora nós estamos discutindo no Poder Legislativo o superendividamento do consumidor. Por quê? As instituições financeiras concedem crédito. Basta, o cara tem 10 anos seguidos com o nome no Serasa, uma dívida atrás da outra. Ele ficou um dia com o nome limpo, já tem um banco ligando para ele oferecendo crédito consignado e não sei o quê. O mercado imobiliário está se comportando da mesma forma, só que sem as mesmas prerrogativas de instituição financeira. Não deveria. Não deveria. Vamos analisar quem é meu devedor. Porque talvez se eu tenho um locatário bom de patrimônio, com patrimônio sólido, eu vou me preocupar menos com a garantia. Não é que eu vou negligenciar a garantia, mas eu vou me preocupar menos, talvez eu consiga flexibilizar. Cabe a esse intermediário ou ao próprio locador fazer essa análise e assessorar o locador e dizer, olha, esse cara tem sólido, tem patrimônio. E aí eu vou além, Caroline, pode ficar à vontade para passar, que é entender risco de crédito. Porque muitas vezes no mercado de locações, o que se pretende é uma intangibilidade do adimplemento. Olha, qualquer direito de crédito é um direito subjetivo, não é um direito potestativo. Então, para eu executar um direito de crédito, pode ser que o devedor ofereça resistência a pagar. E aí eu vou ter que entrar com medidas executórias. Então, assim, qualquer crédito, se você emprestou R$10, você corre um risco. Emprestou 100, você corre um risco. E, obviamente, o retorno que você cobra é proporcional ao risco também do inadimplemento. Agora, há que se ter uma consciência que não existe direito de crédito absolutamente protegido. Até existe. Mas aí voltamos àquela história. Aumenta-se o quê? O custo de transação. Se eu quero proteger muito um direito de crédito, eu elevo o custo de transação. Vou dar um exemplo prático. Seguro-fiança. Seguro-fiança, às vezes, é muito bom para um inquilino que não tem outra garantia para oferecer. Mas pensa só. Seguro-fiança, hoje, o mercado vai cobrar ou 10% do valor global, aluguel mais encargos, ou 15% do valor do aluguel. São 15% menos de dinheiro que está indo para um terceiro que não tem nada a ver com essa relação, que é uma seguradora, que poderia estar indo uma parte principal para o bolso do locador e uma parte residual de comissão para aqueles que intermediaram o contrato. Nós estamos
como agentes que trabalham dentro do contrato de locação, abrindo mão do nosso dinheiro, mais uma vez, desaforando o dinheiro. Eu acho seguro-fiança uma afronta quando? Eu acho que seguro-fiança serve para o quê? Para o locatário que não tem renda, não tem patrimônio, uma alocação de alto risco, aí vamos para o seguro-fiança. Mas o mercado está tratando o seguro-fiança como a grande alternativa ao fiador. Não deveria. Bota na conta, se o cara adimplir o contrato em 2 anos, um contrato lá de 30 meses, de 30 meses, 1 ano e meio, olha quanto de dinheiro entrou no bolso do locador. Pede mais uma caução de 3 meses, será que não vale a pena se esse locatário é sólido? Claro, tem um patrimônio sólido, um histórico de pagamentos adequado, crédito na praça. O locatário tem um cheque especial de R$100 mil, R$150 mil no banco. Ele é correntista da linha Premium no banco. Já está preocupado com o direito de crédito desse cara e vai entregar 15% do seu dinheiro como locador para uma seguradora que não está fazendo nada por esse contrato? Eu acho que tem que refletir sobre isso. Eu contei aqui que um dos motores que me trouxeram aqui eu estava buscando imóvel. Eu e minha esposa vimos um imóvel muito bom, gostamos, perguntamos para o corretor. A modalidade de garantia, só fiador. Falei, fiador eu não tenho, mas podemos conversar? Não, somente fiador. Ele não levou para o proprietário. Ele não conversou. E ele criou uma premissa como se o fiador fosse um grande barato. E aí, vamos passar rapidamente aqui por cada um. Fiança. É lembrar que a fiança é garantia pessoal, ela não é garantia real. Eu canso de ver contrato de locação que fala o fiador oferece garantia imóvel tal. Não, ele não está oferecendo, ele pode vender o imóvel. É claro que nos contratos ele tem que notificar o credor, no caso o locador vai exigir um reforço da garantia, mas e aí, se o fiador vendeu o imóvel, perdeu a garantia, o locatário não deu reforço de garantia, você vai ter que resolver o contrato pelo inadimplemento do locatário, não vai? Vai ter que entrar com ação de despejo, não vai? E o fiador já esvaziou o patrimônio dele, não foi? Então, nem a fiança é imune, é super segura para ver um apego arraigado a essa modalidade de garantia. Executar. Veja, para a instituição financeira com alienação fiduciária, eu sempre digo para os meus amigos que trabalham no mercado imobiliário, conversa com o pessoal de instituição financeira sobre consolidação de propriedade imóvel. O salseiro que não é. Fora que, às vezes, o condomínio é alto para caramba, IPTU é alto, você fica com um elefante branco. Então, até você penhorar, conseguir alienar o imóvel, olha quanto tempo o locador ficou sem grana. Então, também não é... Tem os benefícios, tem os pontos prós, claro que tem, mas esse apego arraigado só dificulta. Então, aquele imóvel que eu exemplifiquei, que eu fui lá, vi, gostei, e ia fazer uma proposta pelo preço, sem chorar nada, olha, está aqui o aluguel é tanto, eu vou pagar exatamente o que você está pedindo, o locador não teve oportunidade de conhecer a minha proposta. Talvez eu poderia até negociar, ele poderia até falar para mim, olha, sem fiador, eu aceito um seguro fiança, ou sei lá o quê, mas quero cobrar, então, mais 10% de aluguel, sei lá. Vamos conversar. Ao invés de eu entregar 10%, por exemplo, com um seguro fiança, eu entrego para você, locador, você fica mais confortável. Construir, customizar esse elemento, até a garantia você tem que customizar, criativo. Isso é intermediar uma locação urbana. Não colocar como a fiança como intangível. A caução é negligenciada. A caução é um dinheiro que está na sua mão. Se você for um cara bom de mercado, você se obriga a devolver pela caderneta e joga esse dinheiro para ganhar mais. Você sabe que você vai estar obrigado a restituir depois pela caderneta de poupança. De repente, você vai até gerar essa grana, porque você não vai deixar ela paradinha lá. Talvez seja bom para o locador. A gente tem que entender esse locador. Então, acho que a cessão fiduciária é negligenciada e hoje a rapaziada mais jovem está voltada para mercado de capitais. Tem gente com grana. Às vezes é melhor um fiador ou um locatário cheio de participação em fundo de investimento sólidos, de primeira linha, do que um cara com um imóvel mequetrefe que vai ser um elefante branco se você penhorar. Tá? E esse
apego inarredável pelo fiador. Tem que se repensar a fiança, porque ela não é. Ela é uma boa garantia, clássica garantia, mas está em crise, porque ninguém quer ser fiador e porque também ela não é imune a problemas. Então, podemos ir adiante, Caroline, por favor. Então, como conclusão, aqui, para a gente fazer um fechamento, o meu convite, a provocação que eu vos faço é pensar sempre em custo de transação. Pensem na negociação como uma forma de reduzir despesas tanto para negociar o contrato quanto para executá-lo, cumprir as obrigações. Facilitem esse processo, porque haverá maior ganho para todos os agentes diretamente envolvidos, locatário, locador e intermediários. Padronizar é possível, salutar, mas é uma padronização mitigada, porque você tem que ter elementos, sobretudo econômicos, financeiros, diretos ou indiretos, que possam ser modulados de acordo com cada cliente, com cada parte contratante. Eu sempre brinco, eu chamo de contrato. Contrato é Itaú, feito para você. Não existe contrato que você faça genérico, que atenda. Mas esse contrato de locação aqui foi feito pelo maior advogado imobiliário que eu conheço. Mas eu não duvido que a minuta é boa, o contrato é bom. A questão é bom para esse cliente, para essas partes contratantes? Porque o contrato tem que ser feito para você. Então, eu sempre provoco a todos os colegas, todo mundo, a tomar cuidado com práticas reiteradas. Caroline, pode passar para o último já, que é o meu fechamento, já na despedida. Muito obrigado. A minha mãe, quando eu era pequena, ela tinha um hábito muito equivocado, na minha opinião, e aqueles que são papais e mamães aqui devem já ter feito isso em algum momento com seus filhos, mas eu também convido a reflexão. Minha mãe me dizia sempre, quando eu queria fazer alguma coisa, e ela me dizia, por alguma razão fundamentada, ela dizia que não, aí eu falava, mas mãe, todo mundo vai, né? E a minha mãe dizia, né? Diego, aí eu falava assim, a minha mãe falava, então todo mundo está certo e todo mundo está errado, só você está certo, Minto. Todo mundo está errado, só você está certo. E eu falava, porque veja só, o pensamento majoritário nem sempre ele é correto. Se você pegar os grandes inventos, os grandes pensadores da história da humanidade, eles contrariaram a sabedoria convencional, a sabedoria comum. Aquelas práticas reiteradas, se Einstein mantivesse o pensamento, não estou dizendo aqui que ninguém precisa ser um Einstein, ninguém precisa ser um Isaac Newton, mas é a ideia de que nem sempre o pensamento majoritário cristalizado significa que ele esteja correto. E nós, como advogados, temos que acompanhar a sociedade no nosso tempo. A gente precisa sempre acompanhar. A gente não pode deixar o mercado se cristalizar e se fechar numa bolha, reiterando práticas que talvez nos tempos pretéritos pudessem ser interessantes, mas que hoje já não são. Reparem que muitas das provocações aqui têm a ver com o nosso tempo de instabilidade econômica, que nós passamos as três últimas décadas sem vivenciar dessa intensidade. Nós falamos aqui de modalidades de garantias. Então, algumas práticas, muitas vezes, elas, não por serem reiteradas, elas são acertadas. Em alguns casos, não tem certo, não tem errado. Em alguns casos, simplesmente, elas não estão customizadas ao interesse daqueles que vão contratar. Ou seja, pode ser que aquilo valha muito bem para 90% dos casos, mas você não pode negligenciar os 10% dos demais para qual aquele modelo, aquele padrão pode não se encaixar perfeitamente. Nossa atividade, seja como advogados, seja como aqueles que operam como intermediários, principalmente nós, advogados, temos que carregar uma bandeira,
que é refletir criticamente. Não permitam nunca que nenhum agente do mercado nos transforme, a nós, advogados, como instrumentos de redatores de contratos. Se nós nos tornarmos redator de contrato, acabou. Aí sim acabou a nossa carreira, porque aí o computador faz. Não precisa de nós. Nós, como advogados, trabalhamos com contratos de locação, trabalhamos no mercado imobiliário, temos que pensar o direito, encontrar dentro do ordenamento soluções jurídicas disponíveis e adequadas ao interesse dos clientes. Esse é o convite que eu faço a vocês para essa reflexão. Agradeço a atenção, desculpa, eu me alonguei um pouco. Muito obrigado. Muito bom, doutor Pablo. Parabéns pela palestra, né? Com certeza estou vendo aqui vários elogios já a respeito, né, da sua palestra, muito didática, com um olhar muito de vanguarda, né? Eu penso igual a você, nós temos que olhar, sair da casinha, né, como a gente diz, e olhar, né, com uma reflexão mais ampla com relação à questão mesmo dos contratos de locação, né? Quais são as fragilidades que temos hoje, né? Eu vou aqui, tenho algumas perguntas, doutor Pablo, muitos elogios, mas... Pois não? Fátima, só para ressaltar a presença do nosso ex-presidente, doutor Juarez Ferreira Clemente, do nosso primeiro tesoureiro, doutor Emílio, né, e dos queridíssimos associados também, doutor Francisco Souto e a doutora Helena. E também parabenizar o doutor Pablo Marano pela brilhante exposição, muito didática, muitos elogios aqui, que a Fátima depois pode anunciar, né? E eu também tenho uma questão para fazer, Fátima. Foi muito simples. Pois não, então comece por você, meu presidente. Foi no iníciozinho da palestra do Dr. Pablo a questão do índice de GPM e de PCA, né? Se ele pudesse discorrer um pouquinho mais sobre essa questão tradicional de utilização do GPM e essa mudança de viés para o IPCA, por gentileza. Bom, o que acontece, né? Os índices, a composição dos índices, né? Eu não sou economista, tem até aqui o doutor Guilherme, que é esse sim, mãe de tudo, e de economia, esse daí nada de braçada, mas assim, a composição é a composição de alguns elementos. A grande questão é que o GPM ele incorpora alguns elementos, inclusive moeda estrangeira, dentro da composição do índice que ele vai aplicar. Então, não necessariamente, às vezes, para um determinado segmento de mercado, pode fazer muito sentido o GPM. O que nós deveríamos fazer? É nos socorrer de especialistas, de profissionais, como é o caso do Guilherme, porque tem muitos profissionais qualificados, como é o caso do Guilherme, que têm conhecimento da matéria, e você pode, então, olha, me ajuda a entender para esta modalidade de contratação qual é o índice que compõe elementos que façam sentido dentro daquela contratação. Então, porque é diferente, se eu estou contratando, por exemplo, um fornecimento de um produto, que é o que eu lido muito, cujo insumo lida com moeda estrangeira, eu preciso de um índice de atualização que reflita a variação cambial. Se eu não estou lidando com uma contratação que tenha influência, variação cambial da moeda estrangeira, pelo menos não diretamente, porque a gente sabe que nosso custo de vida acaba se refletindo um pouco na variação cambial, talvez não faça sentido. E aí até a própria FGV fez algumas explanações, alguns profissionais de economia da FGV, explicando, olha, o INCC é mais adequado para alocação do que o IGPM. Então, a questão é a composição. E eu acho que um pouco mais além, doutor Sidney, eu acho que talvez seja, olha, cliente, o problema é esse, é não cristalizar o IGPM ali como se fosse a cláusula pétrea do nosso contrato. O cliente, o locatário quer o IPCA. Talvez, se o locador já for um pouco mais amadurecido, sofisticado em termos de conhecimento de mercado, ele possa até já entender qual é a questão. Talvez ele pergunte, olha, mas qual é a diferença? Como é que está? Aí você pode dar uma explicação. O problema que acabou acontecendo foi
todo mundo botava IGPM nos seus contratos, inclusive a Quinto Andar acabou convidando os locadores dela antigos para trocar pelo IPCA, aceitar a negociação, e para os novos contratos só está trabalhando com o IPCA. Por quê? Porque foi uma enxurrada de ação judicial. E aí o juiz olha e ele fala, olha, não refletiu a atualização do preço. Acompanhar o índice inflacionário significou um reajuste da prestação, ou seja, um novo preço majorado da prestação sem que o correspondente aumentasse. Então, o imóvel tem o mesmo valor, mas o índice fez com que o aluguel aumentasse desproporcionalmente a contraprestação. Feriu o sinalagma do contrato. E aí, o que o juiz... Esse, pelo menos, eu acho até que a gente pode discutir as decisões judiciais, mas os fundamentos têm sido esses. E aí, feriu o sinalagma do contrato, a correspondência da prestação aluguel com a prestação imóvel, e acabou trocando o índice judicialmente, o que, no fim do dia, é péssimo para todo mundo. É ruim para o locatário, que ele tem que recorrer ao judiciário, ele não sabe o que pagar, conseguindo em juízo. É ruim para o locador, que também tem despesa com o processo. Então, talvez uma coisa refletida evitasse esse tipo de problema. Tá? Parabéns, mais uma vez, pela clareza da distinção dos índices e da sua aplicabilidade. Eu quero destacar também a presença do nobre conselheiro da nossa associação, doutor Ezequias Gomes, aqui presente. Fátima, com você. Bom, a gente está tendo vários elogios aqui, a doutora Raíssa, excelente professor, obrigada, doutor Jonildo, excelente explanação do mestre. Vanessa faz uma pergunta. Boa noite. E o título de capitalização, como garantia? Onde se enquadra? O título de capitalização, ele não se enquadra exatamente na seção fiduciária, né? Salvo engano, geralmente enquadra como calção, né? Você oferece como calção um título de capitalização. O problema é geralmente qual é a quantidade de aluguel, né? Porque costumam pedir 10 aluguéis, ou às vezes até mais, no título de capitalização. Eu também não acho o título de capitalização tão interessante do ponto de vista de atualização da moeda, mas é uma modalidade também, eu vejo utilizando. Eu acho que é aquela questão, tem que conversar com as partes e ver o que faz sentido para elas. Às vezes, eu fico muito incomodado com fiador e seguro-fiança. Fiador, porque é difícil conseguir, né? Não é fácil, e seguro-fiança, porque é um dinheiro que não volta. Saiu do bolso do locatário e não entrou no bolso de ninguém que é envolvido com o negócio. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb. Enfim, ele trabalhou muito tempo no mercado financeiro americano e ele tem um livro chamado Arriscando a Própria Pele, que ele critica muito esses que não colaboram para os negócios, não participam com o risco, mas ganham dinheiro, né? O risco da seguradora é muito pequeno. Esse cálculo atuarial que a seguradora faz, ela tem uma margem de segurança muito confortável das seguradoras. Então, elas cobram muito caro, é muito dinheiro que saiu dentro da operação locatário-locador e foi para o bolso da seguradora. E para o fiador, eu também acho que é uma falácia nos dias atuais achar que é uma garantia super, hiper interessante. Eu continuo achando que tem que olhar com carinho para o locatário. O locatário tem que ser olhado com carinho. Qual é o patrimônio? Quem é esse cara que, na verdade, é quem está morando no imóvel? Temos aqui, doutor Pablo, mais elogios. Doutor Luiz Cláudio, boa noite, abordagem perfeita. Doutor Tiago Luiz, belíssimas reflexões, super atuais. Doutora Luísa Boixá, nossa querida colega, excelente explanação, questões super atuais e relevantes. Muito bom te ver aqui, Luísa. Thaísa, sensacional, Pablo, excelente. Lucas de Oliveira, muito bom. Rafael, muito bom. Pablo, muito didático, como sempre. Doutora Gabriela. Eu vou ficar vermelho aqui, Fátima. Excelente, doutora Gabriela, excelente. Pena que não tem mais tempo para continuar. Doutor Felipe, reflexões atuais e muito relevantes. Parabéns, Pablo. Temos a doutora Vanessa com uma indagação aqui, uma pergunta. Estou com uma dúvida em relação ao título de capitalização. Não sei se foi essa que foi, não? Não foi essa? Ela depois ela faz, ela volta de novo. Doutora Vanessa, já foi respondido?
Doutora Vanessa? Porque ela faz outra pergunta. Ela bota assim, queria saber se a imobiliária pode fazer a corretagem de título de capitalização e até onde ela representa o locatário para fins de aplicação e replicação durante a vigência do contrato de locação. Olha, eu tenho dúvidas se pode fazer a corretagem sobre o título. Tem severas dúvidas. O corretor de imóveis, não, né? Pois é. Até o seguinte, tem que tomar muito cuidado para não invadir uma esfera dada pela CVM, né? Isso, é o que eu pensei. Eu não entendi até onde ela representa o locatário para fins de aplicação e replicação durante a vigência do contrato. Deve ser para renovar a capitalização, presumo que ela esteja falando disso, né? Doutora Vanessa, quer fazer alguma pergunta? Talvez ela não... Não, já decidiu por satisfeita. Tá bom. Aqui, doutor Guilherme Gestenberg, parabéns pela palestra, professor Pablo, bem esclarecedor, a ponderação jurídica fora necessária. De novo, doutora Luísa, muito bom ver todos. Doutora Vanessa, botou aqui, olá, renovação, ela botou aqui, renovação mesmo. Eu já vi muito contrato, essa procuração, né? Não vejo problema que seja dada essa procuração no contrato. Isso é muito comum também em operações societárias e tudo mais. Existe uma procuração daquele que está oferecendo a garantia para praticar algum ato burocrático, um ato registral, né? Que você outorre ali uma procuração e dentro dos limites dos poderes, por exemplo, a alocação se mantendo. Aí eu acho que eu não vejo maiores problemas, não. Eu acho que o problema está mais na corretagem sobre o valor da capitalização. Ok. Bom, aqui não temos mais perguntas. Eu quero aproveitar aqui e agradecer. Estou vendo a presença de vários alunos também presentes. Muito bom vê-los aqui. Acho que saiu aqui do ambiente, não estou mais localizando, mas quero registrar. Tivemos a presença do meu colega do Instituto Nemesis, do Ibradim, doutor André Abelha, que não está mais. Estamos também com a presença do empregador Roberto. Muito obrigada pela sua presença. É muito bom a gente ver, né, como a nossa ABAME está aqui presente e veio prestigiar a sua palestra, doutor Pablo. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença de todos e vou passar a palavra para o nosso presidente para as considerações finais. E, mais uma vez, foi muito bom tê-lo aqui conosco, doutor Pablo. Eu não tenho palavras em agradecer o seu carinho, a sua atenção com a nossa associação. Você, como sempre dá um show. Quero aqui também registrar, apesar de nosso presidente já ter falado, mas eu faço questão de declinar a presença do meu querido Juarez Clemente, nosso ex-presidente aqui da ABAME, que me sucedeu, né? Quando saí da presidência, ele assumiu a ABAME com maestria. Então, quero aqui declinar meu carinho sempre ao nosso eterno presidente Juarez Clemente. Muito obrigado, Fátima. Nada, querido, você sabe que você está sempre no meu coração. Bom, passo então a palavra para o nosso presidente, para as suas considerações finais, e me despeço aqui, aguardando o final dos nossos trabalhos. Com você. Primeiro, agradecer a nossa querida diretora jurídica, pela doutora Fátima, que nós tivemos a honra de receber o professor Pablo Marano, mais uma vez. Como ele disse, já esteve na nossa casa de forma presencial e hoje, por conta da pandemia, compareceu aqui de forma virtual, brindando a todos nós aqui presentes. Foi muito boa a palestra, acima de tudo, fazer pensar o direito é muito importante, especialmente na nossa área do direito imobiliário. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença e a brilhante exposição do Dr. Pablo Marano e agradecer a presença de todos aqui, destacando e dizer que todas as terças-feiras temos o nosso encontro aqui da ABAME, como disse a Fátima, logo de forma presencial e, quiçá, até híbrida, né? Vamos a ver. Mas agora vamos para a parte que é a parte da homenagem às mamães, que domingo é um dia dedicado a elas. E aí eu vou passar a palavra à nossa secretária, doutora Caroline Gomes, por favor, que vai promover o sorteio.
Boa noite a todos. Feliz Dia das Mães, né, para todas as mães aqui presentes, as que não estão. A gente vai fazer um sorteio. Eu quero só lembrar que aqueles que quiserem um certificado, enviem um e-mail para a ABAME, abame@abame.org.br, que a gente envia o certificado de participação dessa live. E se por acaso a sorteada for alguma mulher que não é advogada, eu peço também que envie um e-mail para poder pegar o endereço, o contato direitinho. Se for associado, não precisa, porque a gente tem o nosso cadastro. Hoje só vai as mulheres participar do sorteio e desejo boa sorte a todas. Enquanto você está sorteando, Carolina, lembrar ao doutor Pablo que você também receberá o seu certificado de palestrante. Vamos enviar para o seu e-mail. Com muito orgulho, receberei. Guardo o outro com muito carinho também. Ai, que bom. E eu fiz o sorteio, né? E foi uma associada, a doutora Helena Volock. Ela foi a nossa sorteada. E parabéns, vai entrar em contato com ela para poder estar entregando, né, o nosso presente, que é voltado para os cuidados da beleza feminina. Parabéns a todos e a todas. E só perguntar para o doutor Pablo se pode enviar o material para as pessoas. Ou... Com certeza, sim, com certeza. Então, tá bom, com obrigado. Certeza, sim. Quem desejar, só solicitar por e-mail também. E aí, todos foram presenteados agora, então, né? Todos foram presenteados. E qualquer dúvida, eu deixei o último slide, tem meu e-mail, eu sempre respondo com muita alegria, muito prazer aí, qualquer dúvida, qualquer comentário. E críticas também são bem-vindas. Então, agradecendo mais uma vez ao doutor Pablo Marano, a todos os presentes aqui, desejando saúde e paz a todos. Estamos encerrando a nossa live de hoje. Boa noite a todos. Tchau. A todos. Muito obrigada aí pela presença de todos. Tchau, doutor Pablo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Doutor Ezequias, doutor Francisco. Oi, Nancy. Estou te ligando, Nancy. Estou te devendo a ligação, estou te ligando agora. Tá? Um beijão a todos, uma boa noite a todos, até a próxima.